Bem-vindo, espectador! Estamos aqui mais uma vez para o nosso programa Intervir em Saúde, realizado pela Associação Médica do Mato Grosso do Sul. Hoje o nosso convidado é o Dr. Marcelo Luiz Quarteiro. Ele é formado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, com residência médica também no Hospital Universitário. Tem especialidade em traumatologia do esporte, artroscopia e cirurgia do joelho no Instituto Coen de São Paulo. É professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, preceptor da residência em ortopedia do Hospital Universitário, chefe do serviço de ortopedia da Santa Casa, aqui de Campo Grande, e é o atual presidente da Sociedade de Ortopedia e Traumatologia, secção Mato Grosso do Sul. Marcelo, é um prazer ter aqui no nosso programa e nós vamos falar um pouquinho sobre doenças de uma articulação que eu fui pesquisar um pouquinho, das mais importantes que nós temos em nosso corpo, que é o joelho, que é a tua especialidade. Então, explica um pouquinho para nós. Quando fui fazer minha pesquisa, eu vi que a articulação do joelho, ela tem algumas peculiaridades, é das mais complexas que nós temos dentro do nosso corpo e que surgem muitas patologias. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho o porquê dessa complexidade, tá bom? Ok. Primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer realmente estar aqui. E falar de joelho, então, para mim, eu estou em casa. O joelho realmente, anatomicamente, ele já é uma articulação bastante complexa em função de vários ligamentos que ele tem, ou seja, essas cordinhas que amarram um osso um com o outro. Temos vários ligamentos dentro do joelho. E temos a superfície articular da tíbia com o fêmur e também a patela, que ajuda essa flexão e extensão. E ele apresenta vários movimentos, ele tem movimento rotacional, ele tem movimento de translação anterior e posterior, ele tem movimento de flexão e extensão, e tudo isso ainda com todo o peso do nosso corpo em cima. Então, por isso ele é realmente, por esses motivos e outros até, ele é realmente uma articulação que tem muitas lesões em função de várias estruturas que ele tem, em função da complexidade do movimento envolvido no joelho e também porque ele participa da carga do nosso corpo. Então, o contato ao solo, a maioria desses impactos, dessa absorção de impacto, acontece no joelho. E geralmente as patologias do joelho, elas são mais decorrentes de quê? Trauma deve ser o mais importante ou não? Varia um pouco o decorrente de cada faixa etária, ok? Cada faixa etária a gente tem atividades físicas relacionadas, a maioria traumática, a maioria são mecânicas, digamos assim, né? Então, lesões torsionais, são lesões, às vezes, de impactos traumáticos envolvidos um acidente, até do dia a dia mesmo, né? De subir e descer uma escada, e de quedas, e eventualmente também lesões por overuse, ou seja, por um uso excessivo, de uma forma, às vezes, inadequada. E aí entra mais os esportistas nesse grupo? Sim. Nesse grupo traumático, o paciente mais jovem, habitualmente os pacientes envolvidos com atividade física, né? Muitas vezes hoje vai começar uma atividade física e a pessoa ele acha que deve começar e sai correndo, por exemplo. Machuca, né? Claro, e faz lesões, né? A gente sabe que tem diversas alterações dentro do padrão fisiológico até. Por exemplo, você já viu aquele paciente que tem um joelhinho mais para dentro, o outro um pouquinho mais para fora? Que é genético, nasceu assim. Exato, é fisiológico. Mas quem tem, digamos assim, um joelhinho valgo, que é o joelho viradinho para fora, ele tem uma sobrecarga diferente ali dentro das estruturas. Isso daí, se você vai trabalhar uma atividade física de impacto, como uma corrida, isso deve ser compensado antes. E até decidido qual que é a atividade física mais adequada, de repente, se eu tenho algumas dessas deformidades. E o ortopedista, ele tem essa questão de também orientar qual que é o esporte melhor para aquela pessoa que tem uma dificuldade maior no seu joelho, e isso o médico, ele mesmo faz a orientação. Sim, essa avaliação músculo-esquelética, como a gente costuma, assim como uma cardiológica é bastante importante, quem vai começar uma atividade física, ou seja, uma cardiorrespiratória, a músculo-esquelética não é diferente. A gente tem várias alterações da coluna, eu tenho alterações, por exemplo, tem um membro mais curto que o outro, isso é muito comum. Então, se eu vou fazer uma atividade física de impacto, de corrida, eu preciso ter isso bem equilibrado. Isso vai repercutir nos meus quadris, na minha coluna, e você vai fazer outras lesões. Mas não é muito habitual
habitual, né, quarteira? Não é Quando você muito fazer uma habitual. atividade, procurar um médico para orientar. Geralmente vai no professor de educação física, ou vai lá na sua academia, né, e já começa direto. Exatamente, e o que na verdade a gente vê é o contrário, né? Eles chegam quando já tem a lesão. Então, ele vai procurar o colega, o médico, o ortopedista, quando ele já apresentou uma lesão de menisco. Aí você vai ver, poxa vida, você tinha um joelho varo todo tortinho e você corria 10 km todo dia, sem uma palmilha, sem uma correção, sem uma absorção de impacto. Então isso facilita, com certeza, e propicia muito as lesões. Então a gente poderia ter pensado antes. Isso. Outra coisa, eu fui ler um pouquinho e eu vi que o sedentarismo também é uma condição que também provoca a doença do joelho. É isso mesmo, a fraqueza da musculatura? Isso. Na verdade, assim, o tecido músculo-esquelético, de uma forma geral, ele é adaptativo. Sim. Então, se você começa a dar impacto num tendão, começa a colocar carga nele, ele vai aumentando a sua capacidade. Tá? Tanto a capacidade de elasticidade como de absorção de impacto, assim como o músculo. Quem começa a fazer uma academia fica fraquinho, 10 quilos às vezes é forte, daqui a pouquinho 100 quilos é leve. Então, o músculo esquelético ele vai se adaptando. Então, o que é perigoso? A pessoa muito sedentária que começa a fazer alguma coisa de uma vez, inadvertidamente. Às vezes, 1 quilo é uma carga absurda, que faz tendinites, que faz lesões de tendão, faz lesões de menisco. Então, lembrando dessa capacidade adaptativa, a gente consegue ter aí uma margem de segurança às vezes, né? Mas sempre é prudente. Então, início progressivo, alongar, esse tipo de cuidado. Outra coisa, quais são as patologias que mais incidem nessa articulação do joelho? Quais são as mais comuns? As lesões mais frequentes do joelho, traumáticas, são as lesões de menisco. Que é do jogador de futebol. Do jogador de futebol, e também tem um outro pico de incidência, um paciente em torno de 50, 60 anos, quando o menisco perde um pouquinho a elasticidade, começa a fazer lesões degenerativas, que são lesões... Aí tem inclusive uma abordagem totalmente diferente, uma lesão traumática de um paciente jovem tem uma abordagem mais agressiva, às vezes a indicação cirúrgica ela se torna mais preponderante. No paciente mais com uma demanda funcional mais baixa, uma lesão já é degenerativa, aquele menisco ele já se acomoda às vezes, e isso é o tratamento conservador, com físio, com fortalecimento e impacto, corrigir, isso já se torna, na maioria dos casos, é claro que tem que ser avaliado, né, o suficiente para equilibrar a lesão e o paciente ficar assintomático e conviver com aquilo. Rompimento dos ligamentos. Ligamentos, né? Rompe sempre, estira, como é que é? Então, tem vários, como a gente conversou, tem vários ligamentos no joelho, né? O ligamento que mais rompe e que mais assusta é o cruzado anterior. É o mais comum, 95% dos rompimentos ligamentares do joelho. E ele é um ligamento que invariavelmente não cicatriza. Dependendo, por causa da posição anatômica dele, ele normalmente arranca do fêmur, então ele solta realmente e gera essa instabilidade. E deve ser complicado, deve ser cirúrgico. Sim, na maioria dos casos cirúrgicos, né? A reconstrução do ligamento cruzado se torna importante porque a pessoa até encaminhar em linha reta ele consegue, caminha normal, porque em linha reta a gente usa mais os colaterais, os ligamentos da parte lateral do joelho, de fora. Agora, quando eu piso no chão, por exemplo, e rodo o meu corpo em cima, o joelho sem o cruzado ele escapa. Entendi. Então essa pessoa cai várias vezes durante a vida, tem essa instabilidade mais frequente, além do que a gente sabe que o paciente sem o ligamento cruzado ele vai começar a fazer outras lesões dentro do joelho. Então ele vai romper a cartilagem, ele vai romper o menisco. Se a gente pegar, por exemplo, estatisticamente, a gente sabe, um paciente jovem sem ligamento cruzado, em 1 ano, ele tem uma chance de 60% de romper os meniscos. E 30%, 40% de fazer lesão condral. Então, isso vai aumentando muito, chegando, por exemplo, a 5 anos, eu tenho 100% ou de lesão de menisco ou de ligamento, ou de cartilagem associada. E qual que é a maior origem dessa lesão do ligamento? É do desportista ou é do trauma? Do desportista. Do desportista? É. Tem algum esporte que lesa mais? O futebol, de longe, é o que mais lesa. Natação também entra nisso? Natação muito raro. O mecanismo de trauma que lesa o cruzado anterior é o pé preso no chão e alguém encosta no jogador. Então ele prende o pé, apoia a carga naquele pé e aí alguém encosta faz uma... não, né? Porque no futebol não encosta, encostadinha, né? É diferente. Só que não tem como jogar futebol sem encostar, né? Então, é verdade. Bom, eu sou suspeita. Futebol então, americano tem uma incidência... incidência... Eu assistir futebol, sinceramente falando. Então eu já fico pensando nos traumas. E diz outra coisa, tem uma patologia também que é muito importante a gente comentar para o nosso espectador, que chama-se artrose. Sim. Essa artrose já é da idade? A artrose é o desgaste, digamos assim, a grosso modo, para a gente entender, né? Tem várias situações que levam ao desgaste.
Desde você ter um joelho tortinho, desde a infância, isso aumenta a incidência de lesões. Ou um paciente que teve lesão ligamentar, por exemplo, e não tratou, ficou escapando a vida toda, vai machucando a cartilagem. Sim. Cartilagem é a capinha do osso, então aquela capinha que recobre onde um osso pega com o outro. E tem problemas inflamatórios, sistêmicos, que podem levar também a um desgaste, a uma destruição da cartilagem. São as doenças reumatológicas? Doenças reumatológicas. A obesidade, a gente sabe hoje que o alto índice de gordura corporal, ele leva à produção de diversas interleucinas inflamatórias, que também atuam nessa degradação da cartilagem. E a cartilagem, ela tem uma histologia própria, né, que a cartilagem é um tecido aneural, avascular e linfático. Imagina, ela não tem circulação sanguínea, ela não tem circulação linfática e ela não tem nervo, ela não tem sensibilidade. Então não avisa? Não avisa. Quando avisa já está ruim. Exato, é isso aí. Então ela não avisa que está machucando, às vezes o avisar é um barulhinho ali no joelho, né, que só ouve, escuta um barulho de vez em quando. Pode de vez em quando dar uma inchadinha que passa despercebido na maioria dos casos, né? E aí o outro lado também, que o reparo dela é bem complicado, né? Porque o nosso organismo não vai conseguir construir cartilagem de novo. Aí a gente só consegue cartilagem de novo se fizer um transplante, ou seja, pegar a cartilagem de outro lugar e transferir, ou mesmo, em algumas situações, buscar um reparo. O que é o reparo? Uma fibrose, uma cicatriz. Esses tempos eu fiquei sabendo, tem uma colega nossa que ela faz uma injeção dentro da articulação, é isso? Como se fosse esse líquido que parece que repõe, eu não entendo, existe isso mesmo? Existe. Aí, então, quando você tem uma lesão condral, a gente tem diversas possibilidades de ajudar o organismo a cicatrizar aquilo. Existe hoje no mercado, por exemplo, o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele é um composto normal da nossa cartilagem natural, que quando você suplementa ele, a gente chama de viscosuplementação. Eu dou uma chance para aquela lesão cicatrizar. Sim. Ele adere à lesão, ele desinflama, ele consegue que o nosso organismo produza uma fibrocicatriz. Entendi. Ou seja, uma reparação, um tapa-buracos ali naquela cartilagem. Ele absorve? Como é que é? Ele fica ali dentro do joelho, tem ácido hialurônico que dura 1 mês, 6 meses, 1 ano. É o mesmo que faz preenchimento da beleza hoje em dia? É ácido hialurônico, mas o peso molecular é diferente. Entendi. E ele fica agindo dentro do joelho esse período, depende de cada medicação, né? E a cicatrização depende muito do organismo, do local da lesão, se é uma lesão que é impacto ou não, que tem contato quando você anda. E o diagnóstico dessas alterações do joelho, como que é? Só exame físico? É ultrassom? Como é que faz? O exame físico é fundamental. O exame físico, ele é, assim, para você ver estatisticamente, por exemplo, a lesão do cruzado anterior, ela é clinicamente diagnosticada em 97%, 98%, cada manobra semiológica que a gente usa. Então, se eu examinar um joelho, eu tenho condições de 97%, 98%. Sabe que é a lesão do ligamento. É a lesão do ligamento cruzado. O exame complementar, que teoricamente ajudaria, é a ressonância, que tem em torno de 95, 97% de sensibilidade também. Entendi. Então, quando a gente junta os dois, você tem uma... Deixa eu só explicar para o espectador. Quando a gente fala 95 a 97% de sensibilidade, que você pega quase todas as alterações. Mas existe um grupo que você não consegue pegar porque o exame complementar é complementar ao seu exame físico. Exatamente, né? Exatamente. Que às vezes as pessoas não entendem bem isso. Por isso é importante a avaliação de um colega, né, que sabe avaliar, que sabe examinar um paciente, porque isso daí nos direciona muito no diagnóstico e às vezes até na conduta, né? Por exemplo, a lesão condral já não. A gente já tem uma sensibilidade baixa no exame físico, em torno de 60%, e em torno de 40% a 50% com a ressonância. Então tem que somar tudo, então. Exatamente. Então a história clínica é importante, antecedentes familiares é importante, histórias de trauma se tornam importantes. Tudo isso a gente vai juntando, né? O exame do paciente, aquela história, me incha, volta, dói só no final da tarde. Então todos esses fatores nós vamos associando para chegar a um diagnóstico e aí um tratamento para esse paciente. Que geralmente é cirúrgico? Que geralmente na lesão condral não é cirúrgico. Não é cirúrgico. As lesões condrais, elas são cirúrgicas quando elas são lesões grandes em pacientes mais jovens. Então, lesões grandes, delimitadas, localizadas, essas lesões, a gente tende a indicar mais, principalmente por o paciente já ser jovem, né? Ou seja, ele tem uma grande vida ativa pela frente. Se a gente conseguir cicatrizar essa lesão, ele vive assintomático o resto da vida.
E me diz uma coisa, explicando para o nosso espectador, existe alguma situação, alguma medida que a gente pode fazer para tentar evitar as lesões do joelho? De trauma, sem comentários, porque o acidente ninguém vai prever, ninguém vai ter como prevenir nada. Mas e os outros ligamentos que são dos esportistas, que é da idade, que é das doenças degenerativas, reumatológicas? Tem alguma coisa que a pessoa pode fazer o exercício, alguma coisa, sei lá, tomar alguma coisa que tem... A pessoa fala que é bom tomar gelatina, a gente escuta muito isso, né? É verdade? O que a gente pode fazer para ajudar ou não tem jeito, Maria José, é assim mesmo? Aguentar o seu joelho ruim? Não, tem muita coisa que pode ser feita. Eu a dividiria em dois grupos, basicamente. O grupo do trauma, o esportista, ele precisa de uma avaliação, ele precisa de um condicionamento muscular. Se eu estou pensando em correr, eu faço antes um fortalecimento, eu faço toda uma avaliação, check-up antes, evitando lesões traumáticas. Okay. No paciente que vai evoluir, vamos dizer assim, do desgaste natural da idade, né? Várias situações melhoram ou retardam essas lesões e retardam muito mais os sintomas. Então, o uso de sapatos adequados, um sapato que tem diminuição de impacto, avaliar essa necessidade de uso de alguma palmilha que corrija, que diminua também, que mude o jeito, às vezes, do seu pé pisar no chão, e isso influencia na descarga de peso do joelho. Manter uma atividade física saudável, e aí sim é muito importante a atividade física, direcionada, é claro, para as alterações, digamos assim, fisiológicas ou até mesmo de doenças que esse paciente tenha, né? Além disso daí, aí existem medicações, né? As medicações eu dividiria elas assim, em suplementos. São medicações que hoje, às vezes, no Brasil, vendem como medicação. Mas como profilático, você poderia usar um suplemento como profilático, desde que você tenha deficiência, claro. E aí eu acho que não deve ser usado indiscriminadamente. Eu acho que realmente é uma coisa que a gente está pensando em saúde, não é tomar remédio todo dia que me gera saúde, né? Tem que tomar bastante cuidado com isso. É uma briga da farmácia, da indústria, querendo vender cada vez mais remédios nesse sentido. E é o que a gente vê exatamente isso. Não são remédios, não, são suplementos. Então, na verdade, suplementar quando necessário. Exato. E essa orientação quem faz? No caso, você que é profissional do esporte, você faz? Sim, a gente faz esse tipo de orientação. Tem colegas nutricionistas que também trabalham, nutricionistas do esporte. Né? E colegas médicos também, né, que trabalham nessa parte de suplementação, de uso de alimentos. E aí tem medicamentos. Os medicamentos a gente reserva para quem? Para o paciente sintomático. Eu trato o paciente com artrose, com lesão condral, sintomaticamente. Tanto do ponto de vista do primeiro início do tratamento, quanto com relação ao prognóstico e a continuidade ou mudança até do tratamento. Mas aí já é uma situação mais específica, Sim, né? aí cada caso tem que ser avaliado individualmente e discutido com o paciente até, né? Mas eu achei assim, adorei essa conversa. Eu, quando fui ler sobre o joelho, eu não tinha noção que o negócio era tão frequente, sabe? Sinceramente falando, porque a gente vai tendo contato com a especialidade, vai vendo que a ortopedia hoje ela é muito subdividida. Você tem as subs, né? E então você vai aprendendo um pouquinho mais e quão é interessante você saber um pouquinho mais sobre a articulação, que a gente não dá valor até ter o problema. Aí você descobre que tem um monte de gente que tem. É isso aí. Mas eu queria te agradecer muito a sua presença. Vou te convidar uma próxima vez para falar um pouquinho mais sobre isso, mas o nosso tempo já foi embora faz horas. Muito te agradeço a presença. Muito e obrigado. Você, espectador, mande a sua sugestão de tema que quer ouvir, mandando e-mail para mms@eventostv.net. Obrigada.